Em nome do Movimento Pedagogia das Virtudes, agradecemos a presença de cada um de vocês e iniciamos neste momento o 34º ciclo de seminários do Movimento Pedagogia das Virtudes, onde o tema hoje será a importância das virtudes na educação municipal. Eu convido, neste momento, para compor aqui a nossa mesa de abertura, o prefeito municipal, Martinho Mendes. Recebemos com uma salva de palmas. Convido o Dr. Ulisses Riedel, presidente da União Planetária. Convido a primeira-dama, Maílza Leite dos Santos, por favor. Convido a secretária municipal de Educação, Nislene Costa Ferreira. Convido a coordenadora deste polo da UAB, a Marta Conceição da Silva. Cadê a Marta? Convido também a presidente da Associação Bem Viver Cerrado, das iniciativas Waldorf da Chapada dos Veadeiros, Luana Índia Vilas Boas. Convido também a representante do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, a diretora social, Rosângela Ribeiro. Convido também o nosso convidado especial deste evento, o Reinaldo Nascimento, que vem nos falar sobre a pedagogia Waldorf. Com a palavra, Ulisses Riedel. A alegria de estar aqui em Alto Paraíso, que é uma cidade símbolo para o país, é um símbolo de amor, de espiritualidade, de convivência pacífica. Todos se interessam por essa cidade maravilhosa e que realmente é maravilhosa. Eu algumas vezes usei a seguinte expressão, que Deus fez as florestas e os homens fizeram jardins, com exceção de Alto Paraíso, onde Deus fez um jardim. Eu vou começar mencionando de que eu fiquei profundamente impactado com a apresentação que foi feita aqui. Ela é de uma beleza extraordinária. E ela me leva a pensar que nós, adultos, não podemos perder o brilho dos olhos que as crianças têm. As crianças realmente percebem dentro dos objetos criaturas vivas. Quando nós vemos aqueles desenhos em que os objetos saem das suas caixas, conversam, brincam, mas entra uma pessoa, eles se escondem. Isso está dentro de uma simbologia de que realmente a vida é muito bela em tudo, em tudo. A gente vê uma pedra e vê, olha, uma pedra. A gente não lembra que a pedra tem até uma genética. Quando nós vemos um cristal de rocha, ele se cristalizar sempre da forma hexagonal, onde é que está a inteligência desse cristal que ele sabe e percebe que a sua cristalização é ordenada? Existe uma sabedoria naquela pedra. E mesmo nas várias pedras semi-preciosas, nós vamos encontrá-las dentro de pedras. E então,
Nós estamos acostumados a passar por uma pedra, a passar por isso, passar por aquilo, mas uma criança não. Para ela tudo tem vida, tudo tem beleza. Quando nós vemos, por exemplo, um caroço de laranja, nós podemos simplesmente ver um caroço de laranja, mas podemos também perceber que aquele caroço de laranja, ele tem infinitos laranjais dentro dele. Ele tem um potencial de uma sabedoria que existe dentro dele, de se reproduzir e trazer uma beleza e nutrição para a vida. E o mesmo com todos os caroços de todas as frutas, sementes que aí estão. Quer dizer, existe uma beleza na vida incomensurável e que nós passamos por cima delas. E é preciso a gente não perder o brilho nos olhos que as crianças têm de verem como a vida é maravilhosa em cada instante. Dito isso, eu vou falar um pouco sobre pedagogia das virtudes, da sua história. Como é que ela nasceu e o que representa e o que está na consciência daqueles que estão trabalhando por esse projeto Pedagogia das Virtudes. Há mais ou menos uns 25 anos atrás, um grupo de pessoas, de amigos com visões diferentes filosóficas de vida, em um momento se estabeleceu um diálogo sobre o que se devia fazer para ter um mundo melhor, com tantos problemas, com guerra, com a ameaça de guerras nucleares, com tantas coisas que nem vale a pena mencionar, mas que todos nós conhecemos, que aí estão. E então disse, não, eu acho que é preciso cuidar da política, não sei o quê. Aí o outro veio, não, a política não resolve, a gente tem que cuidar da educação, mas a educação sem a política não funciona. Não, a gente tem que ver a economia, porque se a economia não atender, não resolve. Não, a gente precisa de religiosidade, diz outro, cada um com um pensamento. E aí eles resolveram criar um grupo para estudar o assunto. Estabeleceram como meta, como regra, uma posição suprapartidária, supra-religiosa, mas de examinar livremente, com profundidade. Esse grupo começou com 12 pessoas, se reunia semanalmente, depois de 2 anos eram 60, e aí foram obrigados em dividir em subgrupos para poder estudar o assunto. E aí aconteceu o inesperado. Porque todos nós imaginávamos que iam sair muitas resoluções. É preciso mais isso, mais isso, mais isso e mais aquilo. Um entendimento uniforme. Uma sociedade humana de pessoas altruístas será uma sociedade de alto nível. Uma sociedade de pessoas egoístas é o que nós temos. Nós temos que mudar. É o homem, o ser humano. O ser humano tem que ser ético. Com seres humanos não éticos, nem política, nem ciência, nem administração, nada vai funcionar. Todos os problemas estarão presentes, porque os problemas estão em outra esfera. Eles não estão na esfera da materialidade. Os problemas estão na esfera dos valores éticos adotados pelas pessoas e pela humanidade. E aí então se pôde perceber que os valores que estão presentes na nossa sociedade são valores profundamente equivocados. O que é ter sucesso na vida? É ficar rico. Ter sucesso é ter fama, é ter dinheiro, é gozar muitos prazeres e não precisar trabalhar. Só olha, uma sociedade fundada em princípios como esse, e de que a vida da sociedade tem que ser uma vida de disputa, de um disputando com o outro, que democracia é a liberdade de disputar e que vencem os mais fortes e que perdem os que não forem mais fortes. É uma sociedade de conflito. Nós temos que mudar a mentalidade. Sem mudar a mentalidade, não se muda o mundo. Então, se diante disso o grupo chegou a uma conclusão, vamos trabalhar pelos valores éticos universais. Foi a primeira designação e que depois
se mudou para a pedagogia das virtudes. Vamos trabalhar por uma pedagogia das virtudes. Um ponto que se discutiu dentro do grupo muito, mas como é que nós, seres imperfeitos, vamos trabalhar por um mundo melhor? E nós vamos levar as nossas imperfeições? Não. Realmente nós temos que reconhecer que somos seres imperfeitos, mas nós vamos trabalhar com o lado luz que nós tenhamos, porque cada um de nós também tem um lado luz, e se nós trabalharmos com o lado luz, nós vamos levar a luz. E outra conclusão que se chegou, que as trevas não têm poder contra a luz. Onde a luz estiver presente, ela ilumina e ela atravessa toda a dimensão. Olha, eu devo dizer a vocês que essa entidade, a União Planetária, criada há 21 anos atrás, ela tem dado aos participantes dela, e que a maioria são voluntários, a grande maioria são voluntários, momentos de profunda alegria. Como é esse para nós? Estarmos aqui com vocês e poder conversar com vocês que nós podemos fazer um mundo melhor. A sensação que se tem, que se discutiu muito, se dialogou muito dentro do nosso agrupamento, mas como é que a gente vai mudar? O Einstein, em uma das falas dele, ele nos disse: é mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um preconceito. E é verdade. Os preconceitos, eles estão arraigados e as pessoas consideram justo, certo, aquilo que faz parte dos costumes. Por que que os nossos bisavós tinham escravos? Eles eram pessoas cruéis? Não, não eram cruéis, mas era o costume. Já que é costume, todo mundo tem escravo. Quem é que vai trabalhar? Todo mundo tem, então eu também tenho, então vamos ter escravo. Quer dizer, uma barbaridade. Mas como está no costume, a gente aceita como normal. E interessante, outro ponto que nós dialogamos muito, será que nós temos condições de perceber os costumes que nós vivemos hoje e que não percebemos o quanto eles têm de graves, de errados, e que só talvez daqui 1.000, 2.000, 3.000 anos, os estudiosos, olhando o nosso século, vão olhar para a gente e vão dizer: olha, aquele pessoalzinho lá, olha que tinha miséria, que não precisava existir. Que não precisava existir, e realmente não precisa existir. E um ponto importante também que nós examinamos foi de que é preciso trazer à sociedade o debate, o diálogo sobre a importância das virtudes, a importância de cada um de nós fazermos a nossa parte, porque a sociedade é o que nós somos. Nós fazemos a sociedade que aí está. Da mesma forma que os nossos bisavós faziam uma sociedade com escravidão, nós hoje fazemos uma sociedade com guerras, com violência, porque achamos que faz parte da normalidade. Não, não faz parte da normalidade. É algo absolutamente anormal, ou como diz Pierre Vaillant, é uma normose, está fora daquilo que deve se considerar como adequado. E cada um de nós é responsável. Então, nós criamos alguns objetivos de trabalho. Primeiro, criar a consciência coletiva da responsabilidade individual. Cada um de nós é responsável pelo mundo que temos. Não fiquemos pensando que o mundo depende dos outros, dos políticos, dos governadores, das pessoas. Ele depende de cada um de nós. Nós somos responsáveis pelo mundo. Cada um de nós é responsável pelo mundo. E criando a consciência coletiva da responsabilidade individual, criar a consciência coletiva da amorosidade universal, de que todos nós somos mais do que irmãos.
Todos nós fazemos parte de uma mesma vida universal, de uma mesma vida do cosmos. Todos nós, sejamos brasileiros, chineses, russos, americanos, todos nós pertencemos a uma mesma humanidade e devemos nos reconhecer como irmãos e perceber que a vida harmônica dentro de uma sociedade depende de cooperação e não de competição. Quando nós estabelecemos uma sociedade competitiva, nós estabelecemos uma sociedade de conflito. Nós precisamos de uma sociedade que, para ser harmônica, ela tem que ser de colaboração e de apoio. Vejam o corpo humano. Todos nós temos coração, pulmão, fígado, intestino, tantos órgãos. Que coisa maravilha que é. Que maravilha é a criação do ser humano. Agora, importante é o coração? Não. O coração é importante, mas ele não vive sem o fígado, nem sem o pulmão. Existe uma cooperação absoluta, total, entre todos os órgãos, todos os sistemas, para que exista saúde. Só existe saúde com essa cooperação. Quando uma célula diz, eu não vou brincar mais, não, eu estou fora, ela cria um câncer, mata o corpo e morre junto. Isso que é uma verdade no corpo humano, é uma verdade na sociedade, no corpo social. Uma sociedade de conflitos é uma sociedade infeliz, é uma sociedade doente, é uma sociedade triste, é uma sociedade em que as pessoas vivem mal. Mas uma sociedade em que o mais forte vê que ele não tem que explorar o mais fraco, ele tem que ajudar o mais fraco. Nós vemos isso não só no nível individual, como no nível de países. Qual é a lógica de os países estarem competindo uns contra os outros? Tem que estar juntos, ajudando uns aos outros. Como é que pode uma grande potência rica estar ao lado de um país pobre, ainda explorando o país pobre? Não tem sentido. O mundo tem que ser um mundo de amorosidade. Mas ele, para ser um mundo de amorosidade, somos nós que temos que fazer esse mundo de amorosidade. Isso é possível? Houve um momento em que nas nossas reuniões nós pensamos, olha, talvez no ano 10.000, 20.000, a gente chegue lá, porque é uma tarefa muito grande. Mas nós podemos perceber que não é assim. As grandes transformações no mundo sempre foram feitas por minorias. Você, em qualquer época da história da humanidade. Vamos pegar um momento assim clássico, o dos iluministas, que fizeram uma transformação total, usando sobretudo a razão, é chamado o período da razão. Quantos eram eles, os destaques? 50, 100? Se nós formos conseguir começar a enumerá-los, nós vamos ver que são muito poucos. São muito poucos, mas poucos que exerciam uma influência de liderança positiva dentro da sociedade e que trabalhavam no mesmo sentido de uma mesma ideia. E aí começamos a pesquisar isso cientificamente e, primeiro, deparamos com uma experiência conhecida no mundo, chamado centésimo macaco. Não sei se já ouviram falar nela. Cientistas japoneses estavam cuidando de acompanhar a vida de macacos em ilhas do Pacífico. E eles, para que os macacos chegassem até a beira d'água e eles pudessem ver e acompanhar a vida deles, eles passaram a jogar batatas na areia, para que os macacos fossem pegar a batata e eles acompanhassem melhor. E os macacos pegavam a batata e comiam. Aí eles perceberam uma macaquinha, que ela pegou a batata pequena, nova, e foi na água, lavou a batata para depois comer. Claro que ela teve uma percepção de alguma maneira que não sabemos explicar, que ela ficava mais saborosa sem areia. E eles acompanharam aquilo, anotaram, olha, essa macaquinha fez isso, etc. e tal. Uma macaquinha só. E acompanhando, viram que a mãe da macaquinha foi lá e começou a lavar a batata. Uau, que coisa fantástica, etc. e tal. Continuaram acompanhando,
viram que os macacos mais novos, começaram a lavar as batatas. Mas os mais velhos disseram, não, eu não vou lavar batata nenhuma. Passado mais um tempo, no entanto, todos os macacos passaram a lavar as batatas. E eles, então, perceberam que havia, assim, um momento de mudança, um ponto crítico de mudança de comportamento social na vida dos macacos. E que eles chamaram que esse momento do 100º macaco, quando alcança esse ponto, há mudança. Eu estive conversando com uma cientista aqui da Universidade de Brasília, a Celina Reutemann, e ela me disse, não, isso é científico. Você, quando num laboratório mistura dois elementos e que começa uma transformação, ela começa lentamente, mas quando chega num ponto, muda tudo de uma vez só. Quando alcança aquele ponto, muda. E nós estamos convencidos que isso é uma verdade. Vamos imaginar que no Brasil, 1% da população assumisse essa postura de defesa de um mundo amoroso. E ser um exemplo disso, que não adianta falar e não ser exemplo. Um exemplo, 1%. Bom, o Brasil tem aí 200 milhões, 10%, daí 20 milhões, 2 milhões seria 1%. Vocês imaginaram 2 milhões de brasileiros comprometidos com uma causa nobre como essa? Faça uma revolução, faça a transformação do mundo. Nós não precisamos, né? Nem tanto, é muito 1%. Com menos do que isso, a gente faz. Eu acho que se nós pegarmos 1 por 1000 e assumir de verdade esse compromisso de ser suprem quer dizer para o alto, para cima, positivo, com alegria, com amor, com entusiasmo. Se nós tivermos de cada 1000 pessoas, uma pessoa que assuma verdadeiramente isso, nós faremos um mundo novo, um mundo de felicidade para todos. E é o que nós precisamos fazer e é o que nós acreditamos. Nós acreditamos que esta cidade, que é um exemplo de cidade para o Brasil, ela por si só, ela tem o poder de liderar a transformação desse país para um mundo de justiça social, de paz e de amorosidade. Porque todos os problemas que existem, todos, seja de desemprego, seja de miséria, seja de crime, eles têm uma única origem, falta de virtudes. É a única origem, falta de amor. Nós, habitualmente, ainda estamos dentro de uma mentalidade do castigo, dentro da mentalidade da palmatória, não, tem que punir assim. É claro que nós temos que deter aqueles que estão fazendo coisas erradas para que não façam coisas erradas. Mas isso tem que ser feito com muito amor. O trabalho desse tem que ser feito com amor. O trabalho do nosso comandante, estive conversando aqui com ele ontem, ele faz um trabalho dele com amor. É com amor que ele está no comando do seu trabalho. E é isso que tem que ser feito. E é isso que nós precisamos. E é isso que vai transformar o mundo e fazer o mundo melhor. E eu, então, quero concluir essas palavras dizendo que o grupo que está na União Planetária, que a União Planetária, ela é a própria vida da União Planetária fazer isso. Mas ela propôs, há alguns anos atrás, ela propôs um movimento. E, junto a esse movimento, vieram mais de 50 entidades. E hoje nós temos o privilégio de ter a Confederação Nacional dos Municípios conosco. Nesses 3 últimos anos, nós fizemos 29 seminários grandes, seminários feitos dentro da ONU, feitos dentro do MEC, feitos dentro da Ordem dos Advogados, feitos nas mais variadas entidades, e em cada seminário a gente aprende alguma coisa de novo, todos eles. O 30º seminário nós fizemos na Universidade de Salamanca, na Espanha. E os professores e doutores de pedagogia de lá ficaram profundamente encantados com esse trabalho. Os 29º nós fizemos na Embaixada da Índia. Nós temos feito também dentro de embaixadas. E nós fizemos o 28º dentro da Embaixada do Cazaquistão.
a Embaixada do Cazaquistão acabou nos convidando para participar de um fórum mundial lá no Cazaquistão, um fórum da cultura espiritual, com todas as representações religiosas e lideranças, sobre o desarmamento mundial, sobre a proteção mundial, que nós precisamos de ter um mundo de paz e de felicidade. Então, eu sinto que é assim como aquela célula que está germinada e que parece que não é nada, mas, no entanto, dentro dela, ela tem o poder de criar um ser com toda a sua estrutura, com o seu sistema visual, auditivo, coluna vertebral, inteligência, tudo isso. Uma célulazinha, desde que seja uma célula de luz, de vida, de poder. E, para aqueles que acreditam, podemos dizer, de Deus, nós vamos verificar que essa luz, ela tem um poder que ninguém pode deter. As trevas não têm poder contra a luz, mas é preciso que a luz se faça. Se nós não formos a luz, nós vamos viver nas trevas, mas nós podemos ser a luz. Vou falar um pouquinho sobre 3 coisas, né? O que é a Confederação, nossas iniciativas e alguns projetos, né? Primeiramente, né, me chamo Rosângela, sou assistente social de formação, com especialização em direitos humanos. Hoje, dentro da Confederação, eu atuo na área de assistência social, como consultora, e também área de projetos sociais, né? E a Confederação, ela tem a sede dela é em Brasília, ela tem uma vinculação técnica e política com outras instituições, que são as federações estaduais, né? Então, nós temos 27 estaduais, porque o Goiás possui 2, né? E microrregionais também. O corpo técnico da Confederação conta com profissionais em todas as áreas da administração pública. Então, nós temos técnicos na área da educação, cultura, turismo, meio ambiente, mobilidade urbana, finanças. Então, é bem amplo, né? Uma estrutura considerável, né? E nós, como técnicos, apoiamos a administração municipal na execução das políticas públicas, mas, sobretudo, num âmbito político, nós temos uma atuação mais forte, que é em relação à construção, à formatação das políticas públicas em termos de normativa mesmo. Então, na prática, como se dá isso? Nós estamos, por vezes, dentro dos conselhos nacionais. Então, ali a gente tenta levar pautas que sejam de interesse dos municípios. E como a gente constrói essa pauta de forma coletiva? Então, nós temos, por isso que é importante essa atuação junto com as estaduais e as microrregionais. E o papel do técnico aí no caso meu, por exemplo, meu contato é mais com secretárias e secretários municipais, mas principalmente os técnicos, assistentes sociais, psicólogos, aqueles que estão na ponta mesmo, executando a política, atendendo, né, a população. Então, ouvir, assimilar essa pauta, essa construção coletiva, e aí levar para esse âmbito federal, onde a gente consiga mudar algo, transformar algo ali numa ideia que não seja verticalizada, né? Que muitas vezes é a forma como se constrói lá, em âmbito federal, que a gente quer tentar desconstruir um pouco isso, né? E trazer o olhar de todos, de quem realmente está trabalhando com as pessoas, que está construindo, né, a política pública ali na ponta. Então, hoje, a Confederação tem essa atuação técnica e política. A partir dessa estrutura, né, nós estamos aí há mais de 30 anos, né, trabalhando, e fomos aperfeiçoando esse trabalho ao longo dos anos, né?
e sempre com contato com esses gestores, os políticos e técnicos. Nós percebemos, ao longo desses anos, que nós tínhamos uma lacuna, né, que era o distanciamento dessa ideia, né, da nossa missão com a prática mesmo, lá na ponta, né? Porque a gente colabora na construção dessas políticas, mas a gente não conseguia, de fato, estar ali no dia a dia da população, né? E essa é uma ansiedade, né, nossa como profissional, né, como profissionais ali, principalmente das políticas sociais. Então, nós começamos a trabalhar com parcerias, né, com projetos. E, sendo uma referência nacional, a partir da sua estrutura, logicamente, né, nós começamos a construir iniciativas voltadas, por exemplo, para os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ainda na época dos ODMs, né, a CNM também participou, mas a gente, como instituição, tem um compromisso social de levar, né, essas ideias para os municípios. Como a nossa atuação é no âmbito da gestão municipal, então a gente precisa trabalhar isso. Então, começamos a desenvolver ferramentas que pudessem contribuir com o trabalho dos gestores e técnicos, seja para aperfeiçoar, para identificar, né, a depender do processo que o trabalho de vocês, que o nosso trabalho esteja, né, em que ponto ele esteja. Então, em relação a iniciativas, nós começamos com, agora, né, nesse momento, com o ODS, nós avançamos. Para nós, que trabalhamos com as políticas públicas, o que a gente precisa fazer de início? Nos perceber ali naquele movimento, né? Enxergar aquela realidade, se reconhecer sendo parte dessa realidade. Então, nós pensamos uma ferramenta de mapeamento e diagnóstico, em âmbito, né, no caso, na perspectiva de planejamento mesmo. Então, nós desenvolvemos uma mandala, né, eu preparei um PowerPoint, né, não conseguimos colocar, né, uma questão para vocês visualizarem a nossa ferramenta, né. Nós temos uma mandala ODS. Então, nós pegamos todos os 17 ODS e tentamos não segmentar, né, porque eu acredito que eles estão, né, interligados. Mas tentamos agrupar de forma que a gente conseguisse pensar áreas. Então, nós trabalhamos 4 segmentos: um institucional, um segmento econômico, o social, né, e o ambiental. A partir disso, vários indicadores, né, compõem esses segmentos, e eles dão condições de vocês perceberem como está a execução das políticas públicas a partir disso. Então, é uma ferramenta de diagnóstico, de identificação, para daí começar a construção ou adaptação, como o prefeito colocou, né, do que vocês já desenvolvem. A gente acredita que, assim, é uma visão... A gente pensa macro, né? Por isso a gente precisa enxergar em que ponto nós estamos dentro dessa ideia, né, de desenvolvimento, de colaboração, mas a nossa atuação é local. Né? A gente vive no município, né? Ninguém vive em estado, ninguém vive em união. A gente vive aqui. Então, a gente precisa, claro, pensar macro, mas atuar de forma local. E assim, né, as coisas vão se desenvolvendo de forma mais colaborativa e ampla, né? Então, é uma ferramenta muito interessante e disponibilizamos também nessa área curso, né? Aí, como, obviamente, a gente atende, né, o país inteiro, nós precisamos, então, de uma ferramenta que possa, minimamente, agora, nesse momento, chegar às pessoas. Então, a gente utiliza educação à distância, né, EAD. Tem uma plataforma voltada para a formação em ODS. Né? E, sempre que podemos, né, a gente procura estar
presente, né? O corpo a corpo, a conversa, conhecer as pessoas, né? As experiências, compartilhar essas experiências, ouvir é significativo, bem mais importante, né, no meu ponto de vista. E a partir disso também temos vários projetos sociais sendo desenvolvidos em cooperação, seja internacional ou uma colaboração local, né? No momento eu atuo em uma que é uma cooperação internacional com a União Europeia. É um projeto chamado Reinserir. O nome é um pouco maiorzinho, né? É um projeto de integração local para reinserção social de usuários de drogas. Então, como assistente social, como técnica, né, atuo nesse projeto também. O grande objetivo dele é fazer com que as políticas públicas, como educação, saúde, assistência social, trabalhem de forma integrada, né? Nós percebemos, a partir do mapeamento, do diagnóstico que fizemos em relação a essa demanda, a essa questão do uso de drogas, por exemplo, várias ações são desenvolvidas, mas de forma isolada, né? E a gente via pouco efeito, né? Pouca mudança social ali. Então, nós pensamos uma metodologia de forma conjunta, né, com vários profissionais da área da saúde, né, saúde mental, da área da educação, da área do serviço social e, principalmente, da participação social, conselhos, né. Pensamos uma metodologia que pudesse integrar, né, esses profissionais de forma a mudar a realidade de um município, transformar as nossas cidades em locais mais acolhedores, né, mais humanos, que respeitassem as diferenças e que enxergassem isso como algo positivo também, né. Então, nós desenvolvemos esse projeto no Nordeste, né, no estado da Paraíba. São 13 municípios na Paraíba e um no Rio Grande do Norte. Um projeto de 3 anos e conseguimos estender agora por mais um ano. Como se deu a nossa metodologia? A primeira tarefa, diálogo. Nós nos reunimos, obviamente, com prefeitos e prefeitas, porque precisa de uma institucionalidade, mas o nosso principal ator, né, e atriz eram e são os técnicos municipais. Então, chegamos até eles, fizemos uma pactuação metodológica, onde construímos um cronograma de forma conjunta, né, pensando os principais temas de interesse dentro desse macro, que seria a questão da dependência química. Então, prevenção, tratamento, reinserção, trabalho em rede, né? E, a partir daí, fomos desenvolvendo nossas atividades, né, sempre pactuando com esses profissionais o que seria mais interessante. E pensamos em 3 frentes de atuação, né? No caso, diagnóstico, né, mapeamento, capacitação e sustentabilidade. Política técnica, né? Incidência política, por assim dizer. Que aí, de fato, é a mudança numa perspectiva mais institucional mesmo, de deixar, de criar algo que eles pudessem seguir trabalhando naquilo ali. Para que não seja só um projeto com início, meio e fim. Não, nós pensamos uma ideia, né? E a gente acredita que as ideias é que vão mudar, né, a nossa forma de trabalhar e de perceber, né, a demanda e mudar a realidade. Então, fizemos toda a parte de diagnóstico. Pensando isso, fizemos as capacitações. E o grande fruto disso é a incidência política. Nós conseguimos elaborar com eles leis municipais de fomento, né, de incentivo à reinserção social. De que forma? Nós pensamos... Municípios, a grande maioria dos nossos municípios são de pequeno porte. Significa dizer que tem, no máximo, aí 20 mil habitantes. E uma grande parcela tem muito menos de 20 mil habitantes. 5 mil, 8 mil, 10 mil. Nesse universo de 14, apenas 2 municípios tinham 20 mil habitantes. A maioria, 5, 10. Então, a gente sabe que tem uma estrutura
de serviços públicos limitada. Não por uma questão que seja, não por uma vontade do gestor municipal. É porque, infelizmente, as nossas políticas públicas são construídas, né, por vezes, de forma verticalizada, né? Ela não pensa no menor para o maior, não. Então, um município de 5 mil habitantes mal tinha um centro de referência da assistência social e uma unidade básica de saúde. Então, como pensar, por exemplo, uma internação para um usuário de drogas, se for o caso de uma internação, né? Porque no desenvolvimento desse projeto nós pautamos do início ao fim, né, a direitos humanos. Então, como pensar uma estratégia, uma alternativa para superar isso, para que as decisões e a avaliação não fosse tomada de forma imediata, né, e limitada por vezes. Vamos trabalhar em rede. Vamos pensar a redução de danos, vamos pensar alternativas humanizadas e que estejam ao alcance daqueles profissionais, né, que não demande recursos extraordinários, recurso financeiro, mas que nosso principal capital seja o capital humano, né? Então, nosso trabalho se desenvolveu aí. Pensamos as leis, né, de forma que eles pudessem executar, não criar nada que fique engavetado ou, né, se perca aí com o tempo. O que pensando essa ideia de que nós somos responsáveis pela nossa cidade, né, pelo ambiente em que a gente vive, o que a prefeitura, como a grande, digamos, instituição dentro do município, pode fazer? Pensando ela como o Estado, que é responsável por executar as políticas públicas e viabilizar acesso a direitos, né, sociais. Qual o papel da prefeitura? O que a prefeitura pode fazer? No seu quadro de pessoal, é possível disponibilizar vaga em curso ou um emprego para aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade, que está passando dificuldade ou que tem seus direitos violados? É possível a prefeitura fazer isso? Sim, é possível. Nós conseguimos 17. Né? Em um ano, nós conseguimos reinserir, né, e gerar 17 oportunidades. Né? Então, eu acredito que a gente tem um potencial muito grande. Basta a vontade, né, e o compromisso social e ético. Moral também. Né? E outra oportunidade que pensamos. Sempre que uma empresa vem prestar serviço no município, seja, por exemplo, pavimentação, ou a construção de um ginásio, ou alguma obra, algo assim, seria possível também esse tipo de colaboração, de construção coletiva, de parceria? Essa empresa disponibilizar a vaga? Sim, mais uma oportunidade. Conseguimos, então, criar uma lei que fosse nesse âmbito. Então, e aí ficava a cargo, claro, da população, dos técnicos, né, do legislativo municipal e do executivo, ver qual a melhor proposta que se encaixa para a realidade deles. Né? Então, por meio de audiências públicas, fizemos esse debate. Primeiro apresentamos, claro, para os prefeitos, para os técnicos, para que eles fossem, né, porta-voz dessa ideia, para que eles assimilassem também a ideia. Porque a CNM ela não tem condições humanas, né, físicas, de estar em todos os municípios. Mas quem vive quem vive ali no município é que tem que ter aquela ideia também. Então, conseguimos. A partir daí, então, esses usuários, né, 17 usuários, que para mim assim, é um ganho extraordinário, dada a conjuntura que a gente vive, né, há alguns anos, principalmente em relação à questão da dependência química, né, que ainda é vista de forma muito marginalizada. Isso, para mim, é revolucionário. Você mostrar para aquele cidadão, para aquele ser humano, que aquela cidade também é dele, que ele tem direitos, e ali ele pode se estabelecer, pode resgatar, né, a sua dignidade, a sua vida e o seu papel enquanto indivíduo, né, enquanto ser social. Né? Isso é revolucionário, isso é uma mudança incrível. E hoje a gente conseguir andar nessas 14 cidades
e perceber o envolvimento da população nesse tema, porque quando a gente fala de dependência química, nós estamos falando da família, nós estamos falando do trabalho daquela pessoa, de tudo que ela tinha, né, tudo que ela tem na vida dela, né? Nós somos isso, somos nossas ideias, somos o nosso trabalho, somos a nossa família, somos os nossos amigos. Essa é a nossa rede social. Então, ver a pessoa resgatar isso é incrível, não tem preço, né? Então, hoje a CNM ela volta um pouco do seu olhar para essa atuação, né? Um pensamento macro, mas uma atuação local. E nós seguimos com essa missão. No nosso núcleo social, claro que a gente tem uma institucionalidade, tem diretrizes políticas, mas sempre que possível a gente adentra esse caminho, né? É uma experiência fantástica esse projeto, inclusive está até entre os prêmios do ODS, porque é algo muito difícil de se fazer. Hoje nós vemos as nossas políticas sociais conquistadas, né, com muita luta, sendo ameaçadas. Então, ter a oportunidade de fazer esse trabalho de formiguinha, é trabalhar ideias, fortalecer a nossa base, né? Então, é muito importante. Uma outra iniciativa que construímos nessa mesma perspectiva, um projeto chamado Mulheres Seguras, Municípios Livres de Violência contra a Mulher. Também uma parceria com a União Europeia. Aí nós desenvolvemos ele em Pernambuco e o Rio Grande do Norte. 20 e poucos municípios, né? Geralmente a gente seleciona por meio de edital. Esse da Paraíba, do Reinserir, foi um caso à parte, porque nós construímos o projeto junto com o grupo de municípios, né? Por meio da entidade, né, da Federação de Municípios da Paraíba. Então, já foi um grupo mais fechado. Hoje ele está sendo replicado em São Paulo, que assim, é uma grande luta, né? Pensar São Paulo trabalhando política de drogas de forma humanizada. Então, aí, agora com esse das Mulheres Seguras, a gente também busca replicar em outros municípios. O principal objetivo dele é fortalecer, né, nós mulheres, enquanto atuação conjunta, e sobretudo transformar as cidades, né, em locais seguros para as mulheres. Então, trabalhamos auditorias, digamos assim, auditorias, não é uma auditoria financeira, não, é uma auditoria estrutural, digamos assim. Passar nas ruas, observar se essa rua é segura para meninas e mulheres, né? Se isso favorece a autonomia, a independência, né? Porque o simples fato da gente poder caminhar por uma rua sem ter medo, é até estranho falar isso, né? Mas o simples fato de podermos caminhar sem medo já muda muito a nossa existência ali. Então, começamos por aí. Pensar a cidade, pensar o município para mulheres e meninas. Então, e também, obviamente, a institucionalidade das políticas públicas voltadas para nós mulheres, né? Então, delegacia das mulheres, né, centros de atendimento, ou o próprio Centro de Referência da Assistência Social, que já faz um trabalho nessa área, de forma mais ampla, né, divulgar, porque muitas vezes é questão de conhecimento, de acesso mesmo. Então, essas iniciativas são poucas, mas elas têm um valor enorme, né? Porque nós estamos trabalhando com pessoas que fazem o serviço, pessoas que fazem atendimento, pessoas, né, que pensam direitos sociais e que viabilizam o acesso a esses direitos. Então, isso hoje é estratégico. Gostaria de agradecer de coração esse espaço, essa oportunidade de conhecer vocês, conhecer o trabalho de vocês, né? E dizer que ninguém solta a mão de ninguém. Obrigada. Muito obrigado por estar aqui. Eu realmente me sinto muito bem.
para falar de um trabalho que eu venho fazendo desde 2011, que é a pedagogia de emergência, mas que começou, na verdade, já em 2006, com esse senhor chamado professor Bernd Hof. Ele é professor Waldorf, professor especial para alunos especiais. Tinha um grande sonho de que as escolas Waldorf pudessem ser realmente para todas, não somente para alguns. Então, ele fundou uma escola, percebendo que não estava dando muito certo isso, ele criou uma outra escola, e nessas escolas hoje tem alunos que a gente realmente, normalmente a gente sabe que eles deveriam estar numa prisão infantil ou num centro de reabilitação infantil, mas eles estão na escola, estudando, trabalhando, fazendo muitas coisas. Só que em 2006, provavelmente muitos se lembram porque foi a Copa do Mundo, né? E o Brasil não ganhou, por isso a gente se lembra. Mas uma coisa também triste que aconteceu durante a Copa do Mundo foi uma guerra entre o Líbano e Israel. E nós tínhamos jovens do Líbano e de Israel. E os jovens de Israel, quando acabou o evento, voltaram para casa, e os jovens do Líbano não puderam voltar. E os jovens do Líbano também tinham dificuldades intelectuais, deficiências físicas, então foi um trabalho bem duro. E eu lembro que esse professor, junto com outras pessoas tão queridas, organizaram de maneira muito especial. O prefeito liberou assim, vale transporte, vale teatro, vale cinema, vale museu. Eles podiam fazer muitas coisas, mas chegou uma hora que eles queriam voltar, porque casa é casa, a gente sabe disso. E a pergunta era sempre essa: como vocês vão voltar? Porque na época, em agosto de 2006, 10 mil pessoas estavam no aeroporto tentando sair do Líbano, e nós estávamos fazendo planos para levar 17 jovens libaneses para a guerra. Então, assim, ninguém queria assumir isso. A prefeitura não queria assumir, o Estado não queria assumir, porque tinham medo também das repercussões, caso acontecesse alguma coisa negativa. Então, esse professor falou, não, a gente tem que levar, porque casa é casa. Os pais estão sofrendo, os jovens estão sofrendo, e se levou. O caminho, na época, mais seguro era através da Síria. Hoje, vocês sabem a situação que a Síria passa. E foi muito bom. A gente levou essas crianças, esses jovens, foi uma recepção muito bonita. E lá, o professor Bernd, ele pôde visitar um campo de refugiados, e ele viu, assim, olhando para as crianças, ele percebeu que essas crianças estavam muito feridas, muito machucadas. Só que não era aquela ferida que você poderia passar um band-aid, um mertiolate, essas coisas. Era uma ferida mais profunda. Ele via nos olhos das crianças que não tinham mais brilho, que elas estavam desorientadas, estavam pálidas. Não era só uma tristeza, era uma tristeza muito mais profunda. Não era só medo, era um medo muito mais profundo. E ele percebeu que, se pedagogos, logo depois desse evento traumático, de uma guerra, de um terremoto, de uma catástrofe assim, se pedagogos pudessem chegar rápido e trabalhassem pedagogicamente, essas crianças não viriam a ficar doentes. Porque é um processo muito rápido, muito curativo. Nós trabalhamos com a pedagogia Waldorf, e o Rudolf Steiner, aqui, quem trabalhou muito para essa pedagogia Waldorf, ele fala com muita certeza de que a pedagogia cura. Ele tem essa certeza que um trabalho pedagógico muito bom, muito sensato, muito honesto, com palavras que vocês já falaram aqui hoje, com entusiasmo, com amor, com verdade, ela é curativa. E a pedagogia Waldorf foi criada em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, já pensando nisso, por isso ela tem muitas artes. E depois desse evento, ele montou um time de pedagogos, voltou para o Líbano, e depois a gente não parou mais. Nós fomos para a China em 2008, por causa de um terremoto. Faixa de Gaza, nós começamos um projeto em 2009, que durou até 2013, porque em 2014 teve uma guerra de novo bem pesada, depois nós voltamos. Isso aqui, não sei se vocês conseguem ver, é um desenho de um garoto de mais ou menos 10 anos. E se vocês olharem bem, assim, talvez não dê, mas não tem vida. Não tem nada nesse desenho que represente a vida. É tudo, assim, são destroços, são tanques, assim, não tem uma florzinha, não tem nada colorido. E numa conversa com ele, da professora de educação artística, ela perguntou, nossa, mas está faltando alguma coisa, com muita delicadeza. E de repente ele bate a mão na testa e fala, putz, esqueci o meu gatinho. E aí ele desenhou o gatinho. Depois que veio o gatinho, começaram a voltar então as outras coisas bonitas também, como sol, como nuvens, como montanhas. Indonésia foi um terremoto também muito grande. Só que não foram assim, graças a Deus, não foi a situação de que muitas pessoas morreram, mas muitas montanhas assim vieram abaixo, ficaram destruídas. E as pessoas ficaram, nossa, se isso aconteceu com essas montanhas que são sagradas, imagina o que é que vai acontecer conosco. Depois nós fomos para o Haiti, a gente lembra bem do Haiti, porque muitos haitianos vieram para o Brasil. Essa foto aqui me impressiona porque é a casa do presidente, e dá para imaginar, se a casa do presidente fica assim, imagina então nas comunidades, nas periferias, como a situação era.
Quirguistão, eu trabalho muito com os alunos, é muito engraçado, porque eu falo, então, nós já fomos no Quirguistão, aí todo mundo, nossa, professor, esse nome parece tão longe. Aí quando a gente fala assim, não, fica perto do Cazaquistão, aí os alunos falam assim, professor, o senhor não está ajudando. Aí eu falo, não, mas fica perto do Tadiquistão. Professor, cala a boca. Assim, porque eles já ficam... Um já pega o celular, já quer olhar no Google, aí ele já fica, nossa, professor, é muito longe mesmo. Nós fomos lá, uma guerra civil. Eu lembro que a brincadeira mais divertida dos jovens era quebrar as mesas, pegar o ferro delas e ficar se batendo. Aquele que sangrasse primeiro poderia sair para dar entrada ao próximo. Assim. Então, para vocês verem, assim, jovens fazendo um trabalho de aquarela ou fazendo um pequeno caracol com bolinhas de malabares, assim, custou muito trabalho, assim, de 10, 12 dias. Depois nós fomos para o Japão, muitos de vocês também lembram disso, assim, tsunami, né, maremoto, tsunami, ondas que chegaram a 12, 15 metros de altura, invadiu as terras assim por 10, em alguns lugares até 17 quilômetros. Assim. Nós trabalhamos com professores que estavam muito doentes mesmo, porque eles aprendem, são muito disciplinados, então toca o alarme, todos vão para aquele local, e o professor fez isso, só que ele foi o último, então ele mandou todas as crianças para aquele local, porque era o local mais seguro, como nós já falamos aqui também, só que infelizmente todas essas crianças que estavam no local seguro morreram e ele não. E ele de repente tinha que lidar com essas questões, por que eu faço tudo certo e dá tudo errado? E a gente viu no Japão a quantidade de crianças que tinham 7, 8 anos, depois desse terremoto, voltando a chupar dedo, querendo de novo dormir com os pais. Assim, muito medo, muito medo. Quênia é um projeto que está muito no meu coração, porque foi a minha primeira intervenção assim, física. Nós chegamos lá em janeiro de 2012 e já viviam 80 mil pessoas num local onde deveria viver somente 30 mil. Porque lá passa um rio e essa água que tem no rio é para 30 mil pessoas, mas já viviam 80 mil, e hoje já vivem mais de 180 mil pessoas nesse campo. Assim. Eu vou mostrar depois para vocês umas outras fotos que são bem mais bonitas. E aqui China, de novo, um outro terremoto, muitas fábricas de produtos químicos ficaram destruídas, então muitas pessoas morreram por causa desses produtos também. Aí nós fomos para a Bósnia, muitos talvez se lembrem, porque na Copa do Mundo de 2014 a Bósnia estava participando, e todas as vezes que eles entravam no campo, eles entravam com uma faixa pedindo ajuda. Nós trabalhamos numa região que o maior problema causado por essas enchentes foi o fato de muitas minas usadas na última guerra serem desenterradas. Então, de repente, as crianças corriam o risco de pisar em alguma coisa e perder a perna, por exemplo. Então, nós fomos para esses locais. E aí nós fomos para o Kurdistão, Iraque. Hoje eu falo que o Kurdistão é a minha terceira casa. A primeira é o Brasil, a segunda é a Alemanha. O Kurdistão, eu já fui 7, 8 vezes para lá. Até falo um pouco do idioma já, porque eu gosto muito de lá. As pessoas têm uma ideia muito errada do Iraque. O Iraque é um país muito lindo. É um país que assim, a gente encontra coisas assim, impressionantes. Assim, é o berço de muitas coisas. A gente anda numa ponte que parece velha. Aí quando você pergunta, eles falam assim, essa ponte é nova. Essa aí tem 2000 anos. Assim. Aí você fala, ufa. Fala, é novinha mesmo, assim, e assim, conhece muito, tem uma cultura muito, muito, muito especial. Nós chegamos em 2013, na verdade nós fomos para o Líbano trabalhar com os refugiados da Síria, só que quando nós chegamos no Líbano, as pessoas falaram para a gente, os refugiados estão indo agora para o Kurdistão, que fica no norte do Iraque, porque aqui a gente já não tem mais como receber tantas pessoas. Na época que nós fomos para o Líbano, a cada 4 pessoas que viviam lá, uma era refugiada, para vocês terem uma ideia. Você contava 1, 2, 3 refugiados. Eram muitos, assim, 25% do país. Então nós fomos para o Kurdistão, Iraque. Quando nós chegamos lá em janeiro de 2014, o Estado Islâmico também chegou. Então, na verdade, a gente não trabalhou muito com os refugiados da Síria, e sim com os refugiados do próprio Kurdistão, que não tinham mais para onde ir. Hoje, oficialmente, são mais de 1,5 milhão de refugiados que entraram oficialmente. A gente não sabe quantos entraram ilegais, e tanto faz. Só que a gente percebeu que essas pessoas que vinham de Lesbos, da Eslovênia, elas já chegavam na Alemanha doentes. Porque como elas não recebiam cuidados nenhum, elas chegavam na Alemanha. E as viagens, às vezes, duram muito tempo. Nós encontramos famílias que cruzaram todo o deserto. Então, assim, saíram 20 pessoas... E não chegaram as 20 pessoas, porque não tinha água para 20 pessoas durante esse percurso todo. Então, quem chega com tudo isso. Chega sem isso e chega com tudo isso.
tem que explicar. Muitas crianças faziam os trabalhos dos adultos, porque os adultos estavam muito doentes, e as crianças tinham que, então, falar para o pai, pai, tem que preencher isso, pai, tem que buscar comida, pai, tem que fazer isso, porque ela ainda entendia um pouquinho mais o alemão, porque tem mais facilidade. Paris foi um ataque terrorista também que teve lá. Nós trabalhamos com muitos voluntários, e nós tínhamos voluntários no estádio de futebol, quando as bombas começaram a explodir, e os alunos estavam tranquilos, esses voluntários estavam bem, só que a gente sabe, né, a tecnologia hoje é muito rápida, então não demorou muito, os alunos estavam recebendo mensagens em telefonemas, não sai daí porque estão matando todo mundo, está explodindo todo mundo. Então nós fomos trabalhar com esses alunos, com esses voluntários, e aproveitamos para trabalhar também com outras escolas ali aos arredores. Bruxelas, 2016, foi um ataque também no aeroporto. Equador foi uma intervenção muito bonita, não porque foi no Equador, mas assim, o time é internacional. Nós somos hoje mais ou menos 400 pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. E quando teve no Equador, foi a primeira vez então que o time sul-americano de pedagogia de emergência teve o maior número de pessoas. Então nós éramos colombianos, argentinos, brasileiros e chilenos, e 4 pessoas da Alemanha. Então foi uma intervenção muito muito bonita, assim, porque é isso, somos todos irmãos, mas às vezes a gente esquece o nosso vizinho. A gente quer ir para a faixa de Gaza, mas esquece a comunidade que fica atrás do nosso condomínio, atrás das nossas casas. Assim. Então foi muito bonito, muito especial. Nós também percebemos no Equador com mais força que o trabalho pedagógico para adultos é sempre muito bom. Vocês viram hoje de manhã como todos ficaram depois da apresentação. Quem aqui não queria ter todo dia, depois do café da manhã, uma apresentação dessa antes de ir para o trabalho? Como é que nós iríamos para o trabalho se nós tivéssemos esse alimento, que não é físico, mas que é anímico, que toca profundamente a nossa alma? Tenho certeza que a aula hoje seria diferente. Isso é fato. E lá, por exemplo, no Equador, são essas histórias que a gente nunca vai esquecer. A gente tinha umas massinhas para brincar com as crianças, mas nós começamos a trabalhar com os bombeiros, com o corpo de bombeiros. A gente esquece isso, né? Imagina o que o corpo de bombeiros vê depois de um terremoto. Imagina quantas coisas eles veem quando tem que tirar todos aqueles destroços. E essas pessoas elas, assim, pelo menos no Equador, foi o que nos disseram, que elas têm que ser fortes o tempo inteiro. Porque se você mostra fragilidade, ninguém garante o seu trabalho mais, porque você tem que aguentar o tempo inteiro, tudo isso. E, de repente, essas massinhas sumiram. A gente foi brincar com as crianças, as massinhas sumiram. E, na palestra, a gente começou a dar as aulas, as oficinas, e a gente via os bombeiros ali mexendo com a mãozinha o tempo inteiro. Aí, quando a gente olhava, eles... Então, é isso mesmo, professor, é importante esse ponto. Assim. A gente olhava para o outro lado, eles estavam lá, fazendo gatinho, pintinho, assim. Você percebia que eles também queriam isso e brincaram muito. Foi muito bonito. Haiti, de novo, não foi um terremoto, foi uma enchente, a pior enchente do país. Então, estão saindo ainda dessa tragédia que foi o terremoto e teve uma enchente. Itália, foram vários terremotos, então nós fomos convidados para trabalhar principalmente com os professores. Londres, foram vários ataques. Nós fomos 3 ou 4 vezes para Londres durante um ano. México, esse terremoto foi no ano passado, em novembro. Foi um terremoto de 8.1, depois teve um de 7.8, depois teve vários. Assim. E eu trabalhei com crianças que era impressionante perceber isso. Assim, elas contavam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, aí você falava, está faltando alguma coisa. E a gente descobriu que elas não contavam o número 8, porque falar 8 lembrava do número 8.1, que foi o terremoto que destruiu as casas. Então, algumas coisas a gente não quer falar, a gente não consegue falar, porque dói. Então, a gente tem percebido que a gente precisa trabalhar também pedagogicamente, porque para a gente, nós pedagogos, e por isso que é muito bom estar aqui no meio de colegas, a gente consegue trabalhar com uma criança triste, uma criança cansada, porque não dormiu direito, uma criança que não consegue estudar porque está com fome, a gente percebe isso e dá o lanche para ela. Mas e quando esse lanche que não chega nunca começa a virar uma anorexia? Essa tristeza que não passa nunca começa a virar uma depressão. Então a gente ainda tem esse poder de perceber no começo o que está acontecendo, para que isso depois não vire um negócio muito mais grave. E em Bangladesh, não sei se poucas pessoas sabem, é impressionante, mas assim, 1 milhão de pessoas tiveram que fugir da Birmânia, porque esse país, que é um país bem pacífico, tem problemas com uma minoria que é muçulmana, então tiveram que fugir. Estão vivendo em situações assim extremas de miséria,
Poucas pessoas sabem que no Iêmen hoje tem quase 1 milhão de crianças, de pessoas, principalmente crianças, passando fome. A gente fala muito da Síria, mas a gente esquece outros países que a gente, assim, é impressionante como a gente não percebe, como a gente não está unido quando a gente fala de mundo. E tem sido umas coisas assim. Janaúba foi uma intervenção brasileira, vocês se lembram, né? Foi um trabalhador de uma creche que colocou fogo na creche e algumas crianças também morreram por causa disso. Assim, nós fomos convidados para trabalhar com esses professores e depois com as crianças que não estavam no hospital. Assim, muitas crianças morreram, as 2 professoras morreram. Foi bem difícil a situação, principalmente porque era a nossa casa, assim, né? É o Brasil. A gente sabe que muitas coisas assim acontecem o tempo inteiro. Mas foi uma intervenção bem bonita. E Bimirim é uma cidade no interior de Pernambuco. Nós conhecemos vários jovens, assim, estudantes, que uma menina foi fazer estágio nessa cidade, se apaixonou pela cidade, viu a situação da cidade, e depois de, 6, 7 anos, todos os anos, eles arrecadam alimentos, roupas, brinquedos, coisas básicas como pasta, escovas de dentes, para levar para essas pessoas. E quando nós chegamos lá, as pessoas falam, assim, um pouco com vergonha, mas também com muita honestidade. As pessoas ficam falando que a gente não merece o Bolsa Família, que a gente fica só sugando do governo e tudo isso, e a gente nem quer isso. Se nós tivéssemos água, a gente não precisaria disso. O pessoal fala que a gente precisa aprender a pescar e não ganhar o peixe, e a gente fala, traz a água que a gente aprende a pescar. Então, assim, a gente vê essa diversidade que é o Brasil, o tamanho do Brasil, como ele é grande, como aqui a gente ainda não se conhece. E aí, no Brasil, nós temos, assim, a pedagogia de emergência existe hoje há 12 anos, nós vamos comemorar 12 anos. Nós já fizemos, ali está 70 intervenções, mas já são quase 80 intervenções, não dá tempo de acompanhar. Como vocês viram, no começo era 1 por ano. Hoje, muitas vezes, nós fazemos 4 paralelas, porque está acontecendo muita coisa. Dessas intervenções, muitas são feitas com brasileiros. Assim, a pedagogia de emergência internacional reconhece e agradece o trabalho que os brasileiros e os sul-americanos têm feito. No Brasil, a gente trabalha muito com formações. A gente percebeu que a emergência brasileira ela é constante. Assim, ela é constante. Só que a gente tem percebido, quando a gente vai trabalhar nas comunidades, que nós somos convidados, que lá a gente já não chamaria mais de pedagogia de emergência, nós chamaríamos de pedagogia do trauma. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na Rocinha, ou quando a gente pensa no Nepal, eu sei que o terremoto no Nepal foi dia 25 de abril. Eu sei quando começou. Quando eu penso na Rocinha, eu não sei quando começou. Eu não sei quantas gerações já passaram por aquilo. Entende a diferença? Então, quando a gente chega lá, o trabalho não é só emergencial. Porque isso que aconteceu agora pode só estar tirando a casquinha daquela ferida que nem se curou direito. Pode ser só mais um tapa em cima daquele machucado que ainda nem se curou direito. Então, a gente trabalha muito com palestras, com workshops, com seminários, com formações de professores, com coisas bem simples como caminhada. A gente tem feito um trabalho que os professores têm gostado muito, que é cuidando dos cuidadores. Hoje está cada vez mais visível. A gente cuida o tempo inteiro, a gente se preocupa o tempo inteiro, mas quem é que cuida da gente? Quem é que... Por exemplo, eu conheço um bombeiro que ele fala, quando eu estou muito mal, eu não quero ir para casa, porque se eu for para minha casa, eu vou ter que falar para minha esposa o que aconteceu. Aí nem eu durmo e nem ela dorme, porque fica todo mundo. E eu não quero me acostumar com isso, eu não quero acostumar que isso é normal. Então, a gente tem trabalhado bastante isso, principalmente porque... Hoje, né, trauma é uma palavra normal, é corriqueira. Eu conheço crianças, assim, trabalhei com algumas crianças que 6, 7 aninhos, assim, ela chega, professor, lá em São Paulo chama de tio, ô tio, eu estou traumatizada hoje. Aí você fica, ai meu Deus, começou. Bom, já que você consegue falar sobre isso, né, o que você tem? Ah, eu não ganhei Kellogg's. Aí você fala assim, o que é Kellogg's? Ai professor, sucrilhos. Estou tentando falar chique e o senhor não entende. Entende? Assim, entrou no nosso vocabulário. As pessoas falam. Como se falou um dia, deixa de histeria, sou esquizofrênica. Hoje parece que a palavra da moda é o trauma. Só que quando a gente pergunta para as pessoas o que é o trauma, fica todo mundo assim, nossa, é muita coisa. Então, o que é o trauma? Quando a gente pensa no trauma, o que a gente pensa? O que seria, por exemplo, características do trauma? Já que somos colegas e... Não é uma palestra, é uma conversa. Quando vocês pensam na palavra trauma, a gente pensa no quê? No que é que vocês pensam? Alguma coisa de ruim que continua reverberando. Tragédia, terremoto, né? Tufão.
O que mais? Oi? Ruptura. Acidentes também trazem traumas. Coisas que estão dentro de casas. Dentro de casas. Exatamente. Mas entende, ninguém tá, assim, a gente não está falando, mas a gente está pensando. Porque a gente tem ouvido muitos casos. E é assim, o trauma ele se mostra de várias maneiras. Por exemplo, a gente tem dito que o trauma ele aparece como ferida. E aí foi muito bonito, porque eu trabalho na periferia e eu tenho um aluno que hoje ele tem mais de quase 30 anos. E aí ele me viu um dia na televisão. E aí ele começou a achar que eu era popstar, que eu era famoso, que não sei o quê. Mas ele me viu na TV Cultura meio-dia. Ou seja, só ele viu, entende? Assim, mas ele acha agora que eu passo na rua, fica todo mundo lá falando comigo. E ele chegou assim, bem honesto. Professor, tá vendo? Quando eu tive o meu trauma lá, você não cuidou de mim, né? Agora você fica aí viajando no mundo, cuidando do trauma dos outros. Eu falei, ai meu Deus, desculpa, né? Nem sabia, né? Comecei a estudar isso agora. Aí eu perguntei, bom, já que você consegue falar sobre isso, qual foi o seu trauma? Eu tive traumatismo craniano, o negócio é feio. Aí você alivia e fala, bom, desculpa, esse eu não conheço mesmo, assim, esse não é a minha praia. Mas ele não está errado, né? Trauma craniano, o nome já diz, é um trauma, né? No hospital tem um setor de traumatologia, quando você quebra o pé, até quando você quebra a unha. A minha amiga falou, eu tive um trauma também, quebrei. Eu falei, pô, mas tudo é trauma agora. Mas ela não estava mentindo. E foi muito bom perceber isso, porque o trauma, assim como essa ferida, e eu tenho falado muito isso, porque na minha época, eu tenho 40 anos hoje, quando eu me cortava, por exemplo, na minha época, minha mãe vinha com um negócio chamado mertiolate. E aquilo doía tanto que eu falava, mãe, já sarou, não precisa nem passar isso, porque isso dói mais do que o meu corte. Ou elas vinham com um negócio chamado iodo, violeta, que a gente saía na rua, parecia um gado marcado, porque aí na favela o pessoal, eu perebento, porque todo mundo estava vendo, não tinha como fingir que não estava machucado. Hoje o mertiolate não dói, né? Assim, esse negócio de violeta deve ter uma lei que é proibido, porque ninguém mais usa, eu não sei o que aconteceu. Mas não é essa ferida. A gente sabe que essa ferida, se eu não cuidar, ela pode se inflamar. Ela pode, às vezes, até me levar à morte, se eu não cuidar dessa ferida com devido cuidado. Ou eu até brinco lá em São Paulo, porque a gente jogava muito futebol na rua, a gente tinha mania de vez em quando não acertar a bola, acertava o poste. Aí a cabecinha do dedão abria. Aí você colocava aquele band-aid, aquelas coisas que tinha. E eu não sei porquê, no outro dia parece que todo mundo sabia, porque todo mundo pisava. Aí você fala, eu estou com o pé machucado, olha o tamanho do curajá, foi sem querer, mas toda hora é sem querer. Ou seja, não cura, entende? Fica ali, a gente percebe que está lá, a gente precisa cuidar disso. Essa ferida que a gente chama na psicotraumatologia é essa ferida mais profunda. É aquela ferida que, como muitos de vocês disseram, fica lá. Entende? Quando eu chamo alguém de burro, você não presta para nada, não serve para nada, de você não vai ser nada, eu não estou sangrando fisicamente, mas lá dentro, lá no fundo, me corta, me machuca. E essa ferida também precisa de cuidado, porque se eu não cuidar, ela também vai se infeccionar, ela vai piorar. E é disso que a gente precisa cuidar, é dessa ferida que a gente fala. Ou como alguns de vocês falaram, o trauma também aparece como choque, distúrbio rítmico. Quem aqui, por exemplo, depois de um grande susto, consegue dormir normal? Quem aqui, depois de ver o que viu, consegue dormir bem? Consegue comer bem? Consegue se lembrar das coisas com tranquilidade? A gente perde o ritmo. Quantas crianças a gente vê que chegam na escola e só dormem na escola porque é o único lugar tranquilo que elas ainda têm? Porque, por exemplo, no Iraque é difícil dormir à noite, porque era à noite que o Estado Islâmico chegava. No Nepal, por exemplo, como o terremoto foi à tarde, quando ia chegando aquele horário, as crianças já começavam a olhar para o céu, olhar para os cachorros para ver se eles iam latir, porque os animais percebem os terremotos antes do que os seres humanos. Então a gente perde esse ritmo, a gente fica duro. Eu vou mostrar para vocês depois nas fotos, vai ficar mais claro. Trauma como distúrbio na relação. Entende? Eu estou aqui conversando com vocês, numa coisa que eu estou estudando há 10 anos, e aí eu gaguejo tudo isso, mas eu olho para vocês, alguns escrevem, alguns balançam a cabeça, alguns lembram de um caso, de um aluno, de alguém na família. A gente tem uma interação. Eu passo aquilo que eu estou aprendendo e vocês recebem, e com os sinais que vocês fazem, eu entendo se eu estou no bom caminho ou não. Normalmente, depois de um trauma que não é curado, que é bem pesado, essa relação não funciona mais. Sabe quando você fala e a pessoa não te entende? Sabe, com tudo que a pessoa fala não entra na sua cabeça?
empatia, simpatia não funciona mais. Eu não consigo mais entender. Tudo que você fala está errado, tudo que eu falo está errado. Isso é uma coisa bem tranquila, assim, é muito fácil de perceber. A gente percebe que a ferida tem muito a ver com o nosso físico, tem muito a ver com o nosso osso. A gente até fala assim, dói no osso, sabe aquele frio? A gente fala isso. Nesse choque como distúrbio rítmico, é o nosso ritmo mesmo, é a nossa vitalidade que entra em jogo, que entra em risco. Se eu não consigo dormir, se eu não consigo me alimentar, se eu não consigo pensar direito, imagina como é que vai ficar a minha relação depois com essas pessoas, porque eu não consigo dormir, não consigo descansar. E aí, se passa disso, a gente ainda fala que o trauma, com os estudos hoje, com a tecnologia, muitas pessoas descrevem o trauma também como algo muito parecido com estar próximo da morte, estar no limiar da morte. Tem muitas pessoas que falam que o choque foi tão grande que ela viu aquela luz. E muitos descrevem que aquela luz foi de novo um choque para ela, ou porque ela percebeu que tudo que ela estava fazendo até agora estava errado. Então, quando ela volta, muitas dessas pessoas, quando voltam, criam institutos, criam associações, transformam a vida, cuidam melhor da família. E outras pessoas não sabem lidar com isso, porque não estava preparada, não estava se preparando para lidar com essas situações. Até porque hoje a gente vive numa cultura de muito medo. Tem medo de sair na rua, a gente tem medo de comer ali, a gente tem medo do que pode acontecer, a gente tem muito medo. Então, as nossas casas, os muros são cada vez mais altos, e para ter mais certeza, a gente coloca uma cerca elétrica ainda para ter certeza que não vai acontecer nada, ainda tem uma câmera, entende? A gente vive com muito medo o tempo inteiro. Os nossos alunos brincam cada vez menos, ou brincam com outras coisas que a gente não sabe se é brincar. Então, assim, elas têm um videogame pequenininho que ela carrega para todos os lugares. A gente tem visto, assim, eu trabalho em São Paulo, tem um lugar lá bem chique, uma rua bem famosa, e uma vez eu tinha uma reunião lá e eu vi assim, várias babás carregando, assim, empurrando os carrinhos de bebê, e também vi assim que ela empurrava o carrinho com uma mão e com a outra ela puxava o cachorro. Já estava acumulando funções. Mas nem foi isso o que mais me chamou a atenção. O que mais me chamou a atenção é que essa praça é bem bonita, há muitas árvores lá, e tinha uma criança tentando subir na árvore. E os pais ficavam assim, as babás ficavam assim, não sobe, não sobe, não sobe, você vai cair. Mas sabe como é que é criança, né? Subiu. E quando ela subiu, as babás, não desce, não desce, não desce. Aí você fica pensando, coitado desse garoto, assim, não pode subir, quando sobe não pode descer, entende? Assim, fica nessa situação, assim, bem assim. Então, uma outra experiência com esse trauma no limiar da morte é que uma mulher estava falando para a gente que ela estava muito mal, ela estava na UTI, e a família já sabia que ela ia morrer, mas uma família dela, não me lembro agora se foi a prima ou a irmã, quando ouviu a notícia, foi ao leito onde ela estava deitada e segurou na mão dela com bastante força. E essa mulher voltou, ela não morreu, ela está viva até hoje, e ela descreve que naquele momento ela percebia que sentia uma luz muito forte e que ela não era para morrer, porque ela tinha muita coisa para fazer ainda. E ela descreve essa energia, esse calor. Teve um amigo também que eu conheço agora, que ele também descreve que quando ele estava nessa situação quando perde a consciência, como é que chama? Em coma. Quando estava em coma, como ele fez muito tempo aulas de judô, ele lembrava que assim, tem que aguentar, aguenta mais um pouco, cai direito, porque no judô é isso, né? Se você cai errado é quando você perde a luta. Então ele sempre ouvia isso, ele se falava isso o tempo inteiro. Aguenta mais um pouco, não está na hora, cai direito, então ele voltou. Isso são algumas experiências assim. E aí tem os tipos de trauma, que é assim, né? Tem o trauma simples, que a gente chama de trauma simples, não é que ele é simples, quer dizer, a gente chama de simples porque é aquele trauma que acontece uma vez e dá tempo da gente cuidar dele de uma maneira que ele não me afeta mais. Sabe aquela ferida? Abriu, passei tudo que eu tinha que passar, se foi o caso de levar pontos, eu tomei os pontos, mas cuidou, eu vejo que está ali, mas eu lido com isso. Até consigo lidar com as outras feridas, caso sejam semelhantes, porque eu lidei com isso tão bem que eu agora até posso ajudar os outros. Uma ferida é um trauma mais tranquilo, eu consigo lidar com isso porque eu sei que aconteceu uma vez, deu tempo de recuperar e provavelmente não vai mais acontecer, e se acontecer eu já sei o que fazer com isso. Começa a ficar mais complicado
quando num determinado período de tempo, esses traumas simples acontecem de maneiras diferentes. Por exemplo, lá em São Paulo, isso é um caso que aconteceu, um amigo estava falando que ele estava no terminal de ônibus, um amigo chegou por trás dele com o dedo bem duro e colocou nas costas. E falou assim, brincadeira, né? Brincadeira, falou que era um assalto. Só que a pessoa não entendeu que era brincadeira, então ela começou a tremer, começou a suar, não sabia o que fazer. Até que depois, sei lá, de 10 segundos, o rapaz falou brincadeira, ela solta aquele ar, olha para trás e teve vontade de bater nele. Né? É assim que acontece. Só que ela, tá bom, não faz mais isso, né? Pô, que chato, né? Eu estou aqui fazendo essas coisas. Só que aí depois ela foi no banco. E quando ela entrou no banco, alguém gritou, é um assalto. Entende? Ela estava, né, se recuperando de uma brincadeira sem graça e agora era sério, porque a polícia chegou, o rapaz estava com arma e tudo isso. Então ela começou a tremer tudo de novo. E o que acontece quando a gente está muito assustado? Vocês lembram? Alguém já estava na floresta e tomou um susto porque passou uma cobra? Choque. O que acontece com os nossos olhos? Fica embaçado, cresce demais. E o coração? Alguém lembra do coração como bum, bum, bum começa ali? Então é isso, entende? A gente está nesse estado de choque, a gente está ali se cuidando, a gente sua, a gente treme, a gente faz um monte de coisa. E aí, depois que a polícia chegou e resolveu tudo isso, ela saiu do banco e aí passou um motoqueiro e atropelou alguém na frente dela. Então, isso num dia. E assim, para piorar, quando chegou em casa, ainda teve uma discussão muito séria com o marido, porque a janta não estava pronta. Entende? Porque foi esse monte de coisas. O que eu quero dizer com isso? Esse foi muito rápido, foi um dia, só para ilustrar. Mas isso pode acontecer também, assim, acontece alguma coisa, e aí você está lidando com isso, está se recuperando disso, aí acontece uma outra coisa. Você tem que cuidar de duas situações. Agora você tem mais trabalho. E de repente você percebe que tem mais uma outra coisa. Então isso fica cada vez mais complicado, mas são traumas diferentes. Esse aqui, os sequenciais, a gente já percebe, como o nome mesmo diz, que ele tem uma certa frequência. Normalmente são os mesmos traumas causados com uma certa frequência. Por exemplo, né, como você falou, em São Paulo, por exemplo, tem um estudo agora que é muito triste, mas que fala que 60% dos abusos acontece dentro de casa, por pessoas conhecidas. Entende? Isso também é muito pesado. Então a gente tem visto que quando o pai bate no filho, na filha, ele pode bater uma vez e não bater mais, mas se bate a segunda, normalmente bate a terceira, bate a quarta e entra num círculo. A gente conhece crianças que chegam na escola com 3 calças, estando calor ou não. E você pergunta, por que você está com 3 calças? Porque eu apanho. E aí, no começo, a gente não tinha esse conhecimento que nós temos hoje, a gente ainda perguntava, mas o que você está aprontando? E a criança fala, nada, mas eu vou começar a aprontar porque eu apanho de qualquer jeito, aprontando ou não aprontando. Então as crianças começam a criar estratégias para aguentar isso que passa, entende? E trauma no desenvolvimento. Assim, eu estou indo um pouquinho mais longe agora, estou indo na África do Sul, onde, por exemplo, alguns anos atrás, umas décadas atrás, os adultos que tinham vírus do HIV tinham consigo a ideia de que se essas pessoas mantessem relações sexuais com bebês abaixo dos 2 anos de idade, elas seriam curadas do vírus. É isso, o sentimento é esse, assim, que absurdo, que loucura. Era uma crença, e eles tinham, e faziam. Vocês conseguem entender o desenvolvimento dessa criança? Física, estou falando fisicamente, entende? Assim, muitas não conseguem fazer xixi, muitas não vão ter filhos, muitas têm a bacia torta, isso é físico. Mas em algum momento, ela vai saber o que aconteceu. E a gente não precisa ir longe. Em São Paulo, por exemplo, há muitas crianças vivendo na rua, vivendo debaixo das pontes. Isso também traz esse problema no desenvolvimento. Há muitas crianças trabalhando em São Paulo para sustentar vício dos adultos. A gente sabe disso. Crianças que deixam de ir à escola para fazer isso. E elas ficam boas, elas entram assim, elas trazem discursos assim muito bem formulados, muito bem requintados. A gente fica realmente sem coragem de não dar o dinheiro ou sem coragem de não comprar aquilo, porque ela já está assim tão treinada naquilo que ela fica realmente um expert nesse assunto. E aqui a gente tem também os traumas verbais, mas do desenvolvimento, por exemplo, né, a gente encontrou um garoto amarrado na corrente, ele só podia ir da cama para o fogão, onde tinha geladeira, e da cama para o banheiro. Nós também já ouvimos casos de
de mulheres que foram pregadas na cama por causa de ciúme do marido. Entende? Isso também é trauma do desenvolvimento. Essas coisas existem, não precisa ir muito longe. Traumas verbais é aquele que eu já falei. Hoje a gente chama de bullying, mobbing. Você não presta, não serve para nada. E tudo isso muitas vezes acontece dentro de casa também. E aí quando chega na escola também acontece de novo. Entende? Assim, em casa ele é bombardeado, ele não serve para nada. A mãe não sabe porque o colocou no mundo. E quando ele chega na escola, você é burro, fica lá, não tem jeito mesmo, fica lá naquele cantinho, entende? Na minha época tinha aquelas separações, né? Primeira A, B, C, D. Quando eu fui para o primeiro Q, eu falei, nossa, não tenho jeito mesmo. Já era, porque primeiro Q, e pensei, e tinha só até o S, Q, R, S. Eu falei, vixe, mas deu certo, deu certo. E aí tem esses traumas na relação. Esse é bem duro, porque eu trabalhei com uma mulher, assim, depois a gente encaminhou porque não era mais pedagógico, mas ela disse para a gente assim, quando eu fui abusada sexualmente naquele parque às 20 horas, no escuro, porque eu estava esperando um ônibus, foi muito duro, eu sofri muito. Mas o pior foi depois de 4 anos, tendo feito terapia, tendo feito tudo aquilo que me ofereceram, o meu namorado, depois de tudo que aconteceu, começar a fazer o mesmo que o outro fez comigo. Entende? Esse trauma, na verdade, traumas de relação, é aquele trauma causado por quem deveria proteger a pessoa. Entende? O pai que abusa do filho, ele deveria saber que isso é muito mais sério do que quando um estranho faz isso. O marido que espanca a mulher, que abusa da mulher, ele deveria saber que isso é muito mais sério. Porque ele se conhece muito bem. Quem é que pode nos machucar melhor? Quem é que pode nos ferir com tanta veemência? É aquela pessoa que realmente nos conhece, que sabe os nossos pontos fracos e que usa isso contra a gente. Então a gente tem trabalhado muito com isso. Mesmo nas escolas a gente vê que os professores estão estressados e acabam falando coisas que eles não querem falar, mas é porque o estresse está muito alto e o trauma também é um estresse. A gente tem visto as pessoas falando que a carga é pesada demais, aí eu não consigo lidar com isso. Aí eu começo a falar coisas que eu não queria falar, mas quando eu já falei, já chegou na criança e machucou. Eu tenho que recuperar isso, eu tenho que recuperar essa confiança. E muitas vezes a gente tem visto nas nossas escolas que o local seguro para a maioria das crianças hoje tem sido a escola, tem sido a educação, tem sido a pedagogia. E os terapeutas que trabalham conosco, eles falam, sem vocês a nossa terapia não funciona. A gente precisa das redes, a gente precisa trabalhar em conjunto. Porque vocês, pedagogos, ficam com os alunos hoje, em média, 8 horas por dia. E a nossa terapia é, no máximo, 55 minutos, 1 hora, quando ele vem. Quando a mãe traz e quando a criança vem, a gente percebe que a mãe também precisa de terapia. Entende? Então, a gente precisa realmente trabalhar essas redes. Porque a pedagogia pode... A gente fala que a pedagogia de emergência é como se fosse aquela massagem. Sabe? A gente faz aquela massagem, a gente solta aquelas pregas para que a fisioterapia faça efeito. A gente tem que pensar nisso com bastante carinho. E as pessoas sempre perguntam, professor, mas o trauma é igual para todo mundo? Assim, os sintomas são os mesmos, as reações são as mesmas? E a gente tem visto que não. A gente tem visto que a gente precisa, no momento daquilo que aconteceu, a gente precisa saber se a idade da pessoa, da criança, era muito criança, era adulta, ela era inteligente, entendeu o que estava acontecendo, nem entendeu o que estava acontecendo. A gente precisa entender bastante o que acontece, porque senão a gente não consegue resolver isso. A gente precisa saber se essa pessoa tem família, não tem família, essa família protege ou é uma família que não protege, é uma família que traz segurança ou uma família que não traz segurança. É uma família que proporciona passeios, atividades, vamos caminhar, vamos cozinhar junto. Assim, eu acordo meu filho, ou a criança acorda sozinha com o celular, fazendo tudo isso para ser independente e não tem esse carinho. A gente precisa pensar muito nisso. Para vocês terem uma ideia, existem pessoas que são sequestradas e se apaixonam pelos sequestradores, e muitas descrevem, ele cuidou melhor de mim do que a minha família inteira. Para vocês terem uma ideia do que acontece. Vamos pensar assim, né? Aconteceu um evento. Então, por exemplo, se o alarme de incêndio tocasse aqui agora, o que vocês fariam? Sairiam correndo. Entende? Sairiam correndo. E eu não ia achar estranho ninguém pulando janela, quebrando janela. Eu ia achar normal. Agora, imagina se chega um bebezinho aqui e fala assim, bom dia, e sai todo mundo correndo. Eu ia achar que tem alguma coisa estranha. Entende? Algumas coisas a gente sabe que são perigosas, outras coisas a gente sabe que não são perigosas. Então, essa primeira fase, que a gente chama de a fase aguda, é depois do evento traumático, a gente tem lá 1, 2 dias que a gente fica em estado de choque.
a gente fica assustado, a gente arregala os olhos, a gente sua, não consegue dormir, não consegue comer, faz comparações bem estranhas. Eu não quero comer macarrão porque aquele macarrão lembra daquele cérebro. Assim, são coisas que as crianças falam para a gente. Mas isso passa depois de 2 dias, normalmente no máximo 3. E a gente continua a nossa vida, porque eu sei que eu estou seguro, eu sei que a minha família está comigo, eu sei que o meu companheiro está comigo. O problema começa a ficar quando vai para essa segunda fase, que a gente chama de reações pós-traumáticas. Aí aparecem vários sintomas. Dor de barriga, dor de cabeça, tristeza, raiva, falta de concentração, não consigo pensar direito. Assim, vários sintomas, vários. Isso, na verdade, significa, olha para mim porque eu preciso de ajuda. Eu não consigo lidar com aquilo que aconteceu. Não consigo. Isso tudo que está saindo é para você me olhar. E a gente, pedagogicamente, consegue fazer coisas assim maravilhosas, como vocês escreveram aqui na arte, com teatro, com música, com tudo que a gente conhece como arte, principalmente nos nossos interiores brasileiros, que tem uma cultura popular enorme e que sabe lidar bem com isso, com contos, com histórias. Porque se a gente não cuidar dessa segunda fase, a gente vai para uma outra, que é a terceira. Ali, a gente já chama de transtorno do estresse pós-traumático. Ou seja, cada sintoma na segunda começa a virar uma doença na terceira. Tristeza provavelmente vai virar depressão, raiva vai virar agressão, medo talvez vire síndrome do pânico. A criança que não consegue comer pode ter anorexia, a criança que come demais pode ter obesidade mórbida. Assim, começa a virar uma doença. E aí vocês percebem que o professor pode ajudar, mas para ele é muito mais difícil agora? Uma coisa é trabalhar com uma criança triste, uma coisa é trabalhar com uma criança que nem quer levantar mais da cama. Uma coisa é trabalhar com uma criança que tem medo porque foi naquela rua, no momento de ir para a escola, que aquilo aconteceu. Outra coisa é quando ela olha para todos os lados o tempo inteiro achando que tem alguém atrás dela. Essa é a grande diferença. E quando chega na quarta fase ali, que a gente chama de mudança permanente da personalidade dessa pessoa, a gente fala também que a biografia dela foi tão, assim, ela sofre um rompimento. Normalmente, quando a pessoa passa por tudo isso e chega naquela última fase, ela já está se cortando, ela já está usando bebidas alcoólicas, drogas, para buscar esse alívio. E a gente sabe, as pessoas descrevem para a gente, eu uso uma vez uma droga, eu tenho esse alívio, mas depois eu quero mais. E a segunda dose já não é mais suficiente, então eu preciso usar cada vez mais. E a gente sabe que o álcool te traz, ele te leva para outros lugares e você esquece isso por um momento. Só que depois você volta e lembra que está aqui ainda. E o maior problema de todos é que quando chega naquela fase, é bem normal, é bem provável que ela comece a fazer com os outros o que fizeram com ela. Porque ela passou por tudo isso e ninguém conseguiu falar para ela que não era normal. A gente já teve casos assim extremos dos 2 pares terem sido abusados sexualmente quando eram crianças e que quiseram fazer com a filha. E foi a vizinha que falou, mas isso está errado, isso não pode. E foi quando os pais falaram, mas fizeram com a gente, fizeram com meu marido, fizeram comigo. E aí agora está todo mundo fazendo terapia. Porque os pais não conseguem mais tocar na filha porque acham que está fazendo tudo errado. Entende? Assim, passaram por tudo isso sem receber uma ajuda. Ou porque era normal, ou porque era costume, ou porque ninguém sabia lidar com isso. Mas hoje a gente está buscando esses recursos. E para terminar, eu queria mostrar para vocês que normalmente o que acontece assim, quando tem esse momento agudo, a gente chama de SAMU da alma. Sabe o SAMUzinho da alma? A gente gostaria que para a gente seria um sonho, a pedagogia de emergência sonha que esse paramédico faça 6 meses de pedagogia, que aprendam o que é pedagogia. Porque a gente já teve caso de crianças pequenas assim, terem visto um acidente terrível e ninguém cuidou da criancinha, porque o paramédico não sabe fazer isso. Ele ficou cuidando da mãe dela, que estava muito mal. Só que quando o pai chegou, a filha ficou, pai, por que aquele homem está batendo na minha mãe? Ele bate e beija, bate e beija. O senhor pode beijar a minha mãe, mas o senhor também não pode bater nela. Você entende o que aconteceu? A criança viu o paramédico fazendo a massagem cardíaca e a respiração boca a boca. Só que ninguém cuidou dela. Para ela, aquilo não é massagem cardíaca, porque com 5 anos você não tem aula de primeiros socorros no jardim de infância. Ela viu tudo isso. Então a gente sonha que um dia isso possa ter na medicina. E essa segunda fase a gente chama de pedagogia de emergência, que é o que eu vou mostrar para vocês depois. Porque na terceira fase a gente tem que voltar um dia para falar disso com mais carinho. Como é que nós, professores, podemos agora trabalhar com crianças que já estão doentes? A segunda, elas ainda não estão doentes.
Elas estão passando por todos esses sintomas, todas essas dificuldades, mas a gente consegue fazer muita coisa. Na terceira, ela já está diagnosticada. E o que a gente precisa fazer? Qual é o nosso ritmo? Como começar o dia? Como começa o dia? Como eu recebo na hora que ela chega e como eu devolvo para casa na hora que ela vai embora. A gente precisa pensar nisso com muito carinho. Porque quando chega na última fase, normalmente são aqueles locais onde é mais afastado, é mais distante, tem mais natureza. Porque qualquer coisa pode ser um detonador. Qualquer cheiro pode fazer com que ela tenha vontade de usar aquilo de novo. Qualquer lembrança pode fazer com que ela saia correndo daquele lugar para usar de novo. Por isso que, normalmente, esses locais são afastados. O contato com a natureza é maior, para ficar mais focado, para ficar mais encarnado, para não ficar fugindo nos pensamentos. Eu já queria agora pedir desculpa para vocês, porque estou falando rápido, estou falando correndo, estou tentando resumir tudo que está num livro que foi escrito há alguns anos atrás. Eu trouxe alguns exemplares. Quem quiser depois pode me procurar, porque aqui está tudo mais detalhado, mais assim, dá para ler com mais tranquilidade, não precisa ficar. Obrigado.